Vamos entrevistar agora o pré-candidato ao governo do Piauí, Gustavo Henrique. Boa tarde. Boa tarde, Helder. Boa tarde a todos que fazem a TV Costa Norte. É uma satisfação e eu agradeço, o espaço de forma democrática nos cedido aqui para levar aqui a nossa mensagem. A TV Costa Norte, ela tem sempre aberto espaço, a todos os pré-candidatos, as pessoas que têm colocado o seu nome à predisposição da população, porque nós entendemos, dentro desse nosso papel democrático, que é importante que a população, que os nossos telespectadores aqui da planície litorânea conheçam quem são vocês, entendam qual é a linha de raciocínio e também as justificativas por proporem essas pré-candidaturas nesse momento. E é justamente com essa pergunta que eu inicio: por que você aceitou esse desafio do patriota em lançar-se como pré-candidato? Aproveite também para apresentar-se um pouco mais para o nosso telespectador que lhe assiste nesse momento. Bom, Helder, aos telespectadores da TV Costa Norte, nós iniciamos a nossa vida política pelos movimentos estudantis. Nós ingressamos em grêmios, centros acadêmicos, diretórios acadêmicos na faculdade. Eu sou formado em Direito, tenho especialização em Marketing Político e Comercial. Sou servidor público concursado, já atuei também na área da Segurança Pública e hoje eu pertenço aos quadros da Controladoria. E assim, eu entendo que política é missão, não meio de vida. E por eu ter já uma vivência, participado desde a base, eu não cometo jamais o pecado da omissão. Eu entendo que política, como eu falei, é missão, de fato, e o que nós precisamos fazer para que haja um avanço, uma mudança plena na nossa sociedade, é nós colocarmos realmente à disposição para a sociedade como uma verdadeira alternativa. O nosso partido tomou a decisão de nos lançar pré-candidato ao governo do Estado diante da dificuldade de se comunicar, de se relacionar com os supostos polos que estão aí, que tendem a colocar para a nossa sociedade que existe uma polarização. Eu entendo que existe um certo artificialismo, porque quando você olha dois lados que aparentemente são antagônicos, mas são tão parecidos, mas muito parecidos mesmo. Por quê? Porque um lado que é capitaneado pelo ministro da Casa Civil, que coordena o ex-prefeito de Teresina, esteve até bem pouco tempo no atual governo, no atual modelo de gestão. E o outro lado, que é o ex-secretário de Fazenda, ele é coordenado, capitaneado pelo ex-governador que está aí já há algum tempo, dentro com esse modelo de gestão. Então, eu imagino que esse antagonismo, ele não é um antagonismo perfeito. Na verdade, eu posso até afirmar que é quase uma farinha do mesmo saco. Então, a gente precisa colocar, eu sempre defendi que partidos políticos devem colocar opções, mostrar para a sociedade as bandeiras que defendem. Assim, já participei de gestões, já tive no exercício de algumas funções no Estado, fui assessor, à época, mais jovem do Brasil, de um governador de Estado, fui assessor do ex-governador e agora prefeito Mão Santa, fui candidato ao Senado em 2014, numa eleição emblemática, onde eu fui candidato ao Senado assim, praticamente em cima da hora. Nunca imaginei ser candidato, mas participamos do processo, fazendo um bom debate, levando para a sociedade pontos que precisavam ser discutidos, principalmente no quesito ética. E aí, Helder, nós estamos aí fazendo algo inovador. Eu irei registrar em cartório, após a nossa homologação nas convenções, que acontecerá no dia 3 de agosto, lá em Teresina, nós iremos registrar o nosso plano de governo. Por que nós vamos registrar? Para que a população tenha acesso de forma documental, aonde eu irei assinar, telespectador, veja onde é que é a inovação, onde eu irei assinar minha renúncia antecipada em caso de descumprimento deste plano de governo. E aqui eu gostaria de destacar 3 pontos. Eu não irei, em sendo eleito governador, nomear político de mandato ou suplente para as 3 principais áreas de um Estado, e no caso do Piauí não poderia ser diferente, que são os 3 pilares principais, que é segurança pública, saúde e educação.
Por que não nomear político de mandato e nem suplente? Não é que não exista políticos com experiência, com competência, mas quando você está investido de um mandato eleitoral, principalmente quando é proporcional, no caso de um deputado, você, por mais competente que seja, você não vai ter uma visão de Estado. Você vai ter uma visão de governo personalista, porque você passará a dar uma atenção muito que diferenciada. Você vai dar uma atenção para os seus apaniguados políticos, seus aliados, deixando um pouco de lado o que deveria ser feito. Para você ter uma ideia, nós estamos hoje com o efetivo da Polícia Militar em torno de aproximadamente 5.500 homens e mulheres. Nós precisaríamos ter 15 mil homens e mulheres na Polícia Militar, algo em torno de 6.000 a 6.500 homens e mulheres na Polícia Civil, termos aí em torno de 8.000 bombeiros militares, termos aí mais médicos, mais auditores, mais pessoas para o Instituto de Criminalística, para o Instituto de Medicina Legal. O último concurso que o DETRAN teve no Piauí foi em 1973. A grande maioria dos efetivos que estão ainda na ativa no DETRAN são oriundos de outros órgãos, que alguns políticos, atendendo pedidos eleitorais, transferiram servidores de outras pastas para o DETRAN, porque à época era vinculado à Secretaria de Segurança, e melhorava um pouco mais o seu salário, através de gratificações como risco de vida, periculosidade e outras mais. Isso hoje não acontece. Mas o DETRAN hoje é um exemplo do encharque do terceirizado. Não sou contra o terceirizado, eu sou contra o terceirizado fundamentalista político, porque hoje boa parte desses terceirizados ganham até melhor do que um efetivo do Estado. Então, nós vemos aí um retrato, uma radiografia de como anda, por exemplo, os recursos humanos do nosso Estado. Então, ao fazermos concursos no Estado para as principais áreas, rotina, o que é que eu digo concurso rotina? Eu não quero ser um futuro governador que vá dizer para o secretário ou anunciar em conjunto com o secretário concurso como se fosse algo pirotécnico, como se fosse algo espetacular, como se fosse algo fenomenal. Não, concurso era para ser rotina, principalmente para essas áreas, segurança, saúde e educação. Por quê? Porque precisa efetivamente ser atendida a demanda. Então, nós precisamos ter 3.500 homens, ano a ano, homens e mulheres, na Polícia Militar, e esse concurso o cidadão vai ter a certeza que em um futuro governo, um eventual governo nosso, esses concursos serão rotina. Você não vai precisar ouvir o anúncio tão sonhado de um concurso público para a área da segurança. Por quê? Porque nós precisamos recompor o efetivo e chegarmos a aquele índice que eu falei, de 15 mil homens e mulheres na PM. Nós precisamos interiorizar o Corpo de Bombeiros, levando para as principais cidades, e aí fomentar, junto aos pequenos municípios, fazer aquelas parcerias com as prefeituras para a criação das brigadas de incêndio, para a prevenção e combate, mas supervisionado pelo Corpo de Bombeiros Militar. Então, ninguém está aqui dizendo que vai inventar a roda, ela já existe, mas nós precisamos colocar esta roda para movimentar. A saúde, houve avanço? Houve, mas a partir do momento que você coloca políticos também na pasta da saúde, esse político ele vai ter uma visão também estreita, ele não vai implementar uma política de Estado, uma saúde que tem que ser plena para todos. Ambulância é bom? Claro que é bom para transportar um paciente de um lado para o outro, mas que seria mais interessante que fosse transportado somente dentro do seu município. Mas o que nós vemos atualmente ainda no Piauí é um pouco ainda da ambulância terapia. Então nós precisamos fortalecer ainda mais, instrumentalizar a área da saúde em suas regionais, para que o cidadão que mora nas adjacências dessas regionais tenha a convicção e a certeza de que vai ter um atendimento pleno, condizente, respeitoso, bem regulado. Nós precisamos fazer com que as farmácias, né, de medicamentos excepcionais funcionem plenamente. Ora, se eu tenho um controle, se eu sou organizado, tenho um controle de estoque, quando vai acabando alguns medicamentos que são bastante utilizados, como é o caso do hipertenso, do diabético e outras enfermidades, você já tinha que acionar automaticamente a compra. Você tem que ter já, burocraticamente, isso desenrolado.
Ou seja, fazer com que o cidadão não grite, não esperneie, e com razão, por conta da falta de um medicamento básico, elementar. Nós precisamos respeitar a população, e isso passa por uma organização. Então, na educação, não é ser construtor de novas escolas, a gente precisa requalificar o que nós temos. Nós temos mais de 900 escolas no Piauí. Será que não é suficiente para atender a demanda? Eu acredito que sim. Agora, se nós ampliássemos, requalificássemos, investíssemos em tecnologia, esse 1,5 bilhão aí que veio aí dos precatórios da educação, colocar usinas de energia solar para que nós pudéssemos avançar e diminuir determinadas despesas do Estado, fomentando ainda mais a valorização do professor, que é a peça, é a mola motriz da educação, muita coisa em nosso Estado teria avançado. E aí nós temos, sim, também no nosso plano futuro de governo, a atenção à agricultura familiar, porque a agricultura familiar, ela é a base alimentar da nossa sociedade. Não que o agronegócio não tenha a devida importância, tem. Inclusive, o Estado do Piauí precisa fomentar a vinda de novas indústrias. Nós temos poucas indústrias de beneficiamento de grãos no Piauí. Então, nós precisamos trazer mais para agregar mais valor, gerar mais emprego, gerar mais dividendos e assim nós fazermos com que a economia do nosso Estado ela se torne mais ainda autossuficiente, para que nós não tenhamos um Estado pendurado continuamente em empréstimos e mais empréstimos. Nós precisamos fazer com que o Estado, não que os empréstimos que foram tomados não tenham trazido algum benefício para a população. Eu até acredito que sim, mas a que custo, né? Se nós tivéssemos um planejamento, rotina, visão de Estado e não visão de governos personalistas, nós já teríamos avançado. Parnaíba é uma cidade histórica, uma cidade bela, uma cidade com seus casarões, uma cidade com uma história tão linda, uma cidade, quando a gente vê o passado de Parnaíba, a representatividade econômica não só para o Piauí mesmo, não só para o Nordeste, mas para o Brasil, o quanto tempo nós já perdemos. Nós precisamos fazer com que a cidade de Parnaíba se torne novamente referência, não só no meio norte, mas referência no Nordeste e no Brasil, por conta da sua história. Aqui tem expertise, famílias, pessoas que contribuíram ao longo do tempo com o desenvolvimento econômico. E boa parte dessa história está a se perder. Então nós precisamos ter um governo que tenha foco, mas visão de Estado. Não é que eu estou aqui dizer que sou a melhor pessoa do mundo, hipótese alguma, mas eu tenho consciência que eu não sou a pior. E dentro dessa cadeia, né, de demandas que tão necessárias e importantes que o Estado do Piauí tem, nós fizemos esse nosso futuro plano de governo com pessoas que entendem das mais variadas áreas, professores, doutores, engenheiros, pessoas da área da segurança pública. Então, nós temos, dentro desse plano de governo, o que é de mais importante para ser executado, para que nós tenhamos resultados colhidos a médio prazo. Para candidato, o senhor já antecipou aí nessa sua exposição de motivos, quais são os desafios e até propriamente seu modelo de gestão. E agora, antes da entrevista, nós conversávamos sobre as suas andanças aqui pela cidade de Parnaíba, pelo aferimento que o senhor tem feito junto da população, para ver como estão os ânimos dos eleitores para essa eleição agora do ano de 2022. O senhor disse que o nosso eleitor ainda estava muito cético, né, quanto às eleições e, de uma certa forma, ainda indeciso pelas polarizações das candidaturas que estão apresentadas agora aqui no estado do Piauí. No vídeo em que o senhor se declarou, se lançou como pré-candidato, o senhor disse, não é, que seria um representante das diversidades, juntamente com várias organizações e também posicionamentos bastante alargados. O que o senhor acha que pode pesar na hora da votação a seu favor nesse projeto que o senhor apresentou agora em termos bem resumidos? Excelente colocação, Helder. Em primeiro lugar, respeitar o eleitor.
O Patriota não terá candidato a presidente da República, porque o Patriota entrou numa rota de reestruturação e a Nacional resolveu, por bem, liberar as regionais, né? Eu sou presidente regional do partido. Então, assim, nossos filiados e os nossos pré-candidatos a deputado estadual e federal estão livres para votar em quem quiser para presidente da República. Eu entendo que nós estamos vivendo um momento novamente ímpar na história política do Brasil. Então, assim, eu respeito a todos os candidatos, pré-candidatos a presidente da República. Eu acho que cada um tem a sua importância, mas dentro dessa conjuntura, vem em primeiro lugar o respeito ao eleitor. Eu estou aqui acompanhado aqui de um pré-candidato nosso, o Samuel Brandão. Ele é um guarda municipal de Teresina e ele tem um discurso, um plano voltado para a segurança pública. E o que dá uma demonstração de que a nossa chapa é bem eclética, porque nós temos policial federal também, nós temos militar, nós temos advogados, advogadas, pessoas da área da saúde, católicos, evangélicos, umbandistas, desportistas. Então, dentro desse espectro mais plural, nós conseguimos rapidamente formatar uma chapa interessante. Nós temos aqui em Parnaíba um pré-candidato a deputado federal. Eu terei uma reunião com ele logo mais após o almoço, que é o pastor Sampaio, que já foi vereador de Parnaíba, né? Já exerceu por 3 vezes o mandato de vereador, já foi candidato a vice, já ajudou N políticos ao longo de sua história. É um homem que nós entendemos ser uma pessoa séria e que tem a contribuir ainda. É um homem jovem ainda, né? Então, assim, um bom marido, né? A gente percebe que ele representa alguns segmentos, alguns valores. Mas dentro desse contexto, como eu estou a dizer, nós temos sim uma diversidade. A chapa tem representantes também do movimento LGBT, tá? Nós temos pessoas engajadas no ativismo da causa animal. Nós temos o Nando do Lar do Nando, que é pré-candidato a deputado estadual. Nós temos a Cláudia Protetora. Nós temos professores, o Francisco Fagner de Teresina, que representa a classe dos professores. Nós temos a Jéssica Monique, que é bacharel em Direito, é pré-candidata a deputada federal e é cantora. Nós estamos aí num processo ainda de discussão, de convencimento da Japa Cantora. Ela é filiada também ao Patriota, para ela disputar também uma cadeira na Assembleia Legislativa. Nós temos a Nádia também, que é da Secretaria de Educação, uma psicóloga. Nós temos nomes, eu queria até pedir desculpa por não lembrar aqui de imediato, não é, de todos, o Franklin Torres. Resume-se que o Patriota, né, conseguiu bem plural. formar chapas, sim, para concorrer seriamente a esses cargos de deputado federal, de deputado estadual, senador. Senador, qual é o perfil de vice? Pronto, o senador nós temos aí uma discussão ainda, né? E aí lembrando aqui do Ferdinando Mucambinho, lembrando aqui do pastor Robson, são muita gente bacana, né? Eu queria pedir ao André Mesquita, pedir desculpa aqui aos colegas do partido se eu tenha omitido aqui algum nome, mas falha um lapso aqui rápido de memória. Mas assim, para senador nós temos aí uma discussão ainda. Nós temos aí o Moacir Lotti, que é um homem do agronegócio. Ele mora no Piauí já há 6 anos, é casado com uma piauiense, já foi vereador no Paraná, secretário de obras no município do qual ele nasceu e tem assim uma larga experiência no agronegócio e na pecuária. E nós temos também uma discussão mais ampliada de convencimento do ex-desembargador, aliás, o desembargador aposentado e ex-presidente do Tribunal de Justiça, o desembargador Brandão. Nós tivemos uma reunião na semana passada, do qual nós estamos aí acertando detalhes para ver quem é que vai ser esse candidato ao Senado. Mas tenha certeza que o nome posto será um nome de qualidade, que poderá sim ser uma opção para representar o Piauí, porque é o único lugar no Congresso Nacional que o Piauí está em pé de igualdade, porque todos os estados têm por direito apenas 3 senadores. Diferente na Câmara dos Deputados, você lutar o Piauí com 10 deputados federais, com o estado de São Paulo, que tem 70, é complicado. Mas no Senado a gente tem que dar uma paridade, né? Então são pessoas qualificadas. E para vice, nós já convidamos um partido, estamos aguardando com muita maturidade, com muita serenidade, uma resposta. Se não for possível, nós temos nos quadros, sim, nomes interessantes que podem, sim,
terminar de fecharmos essa nossa chapa majoritária. E quando você falou da questão, ele rememorou aqui essa nossa conversa de bastidor em relação ao ceticismo do eleitor, é fato. Eu andei hoje pelo mercado da Caramuru, andei em parte do comércio local e eu percebi que o eleitor está assim, vendo as coisas à distância, mas uma distância nunca vista antes. Mas por conta de quê? Por conta dos grandes discursos que são feitos e não há na prática a retirada desses discursos para uma ação efetiva. E é por isso que eu estou fazendo esse movimento de credibilidade, de me credibilizar perante o eleitor, de registrar um plano de governo em cartório, Helder, e assinando a minha renúncia antecipada em caso de descumprimento, para fazer com que o eleitor perceba que tem alguém com vontade de fazer de fato o que está a dizer. Por quê? Porque um plano de governo ele tem que ter uma identificação também com a sociedade. Nós temos que ouvir o povo. Eu não ando no mercado, não é de agora, eu adoro o mercado, porque no mercado surgem ideias boas e interessantes. Você conversar e ouvir os problemas dos outros, acompanhado de uma possível solução, é interessante. E às vezes são soluções simples para problemas tão grandes e que já estão aí há tanto tempo e que determinadas pessoas que já tiveram oportunidade não conseguiram dar resolutividade. Então, a certeza que nós temos é que nós estamos apresentando para a população, de uma maneira geral, e aqui especificamente em Parnaíba, não é? Por conta da equidistância, o Piauí é um estado grande. Não é? Eu tive no sul do estado agora, no último final de semana, fazendo uma viagem longa nas cidades de Floriano, Landre Salles, Manoel Emídio, Bertolínia, Amarante, Água Branca e outras cidades circunvizinhas, e eu pude perceber, por exemplo, quase a desesperança. Quase a desesperança. Isso me fez mal. Eu passei em Bertolínia, eu não vi policiais militares. Tem até um GPM lá legal, bacana, foi reformado com ar-condicionado e tudo, mas não tinha um policial militar. Eu até comuniquei ao comandante-geral, que é um amigo meu pessoal até de infância, o Coronel Sheiva, que de pronto colheu as minhas informações e disse que ia tomar as devidas providências, porque era para ter policiais militares naquela unidade. E assim eu fico imaginando como é que não deve estar o restante do estado. Cidades que não tem um policial civil, por exemplo, cidades que não tem sequer um médico, um clínico geral, pelo menos para dar um bom dia, boa tarde, boa noite, né? Então essas coisas que aparentemente são simples, têm trazido dissabores para a nossa gente. Não estou dizendo aqui, repito, que sou a melhor pessoa do mundo, mas eu tenho convicção que eu não sou a pior. O que é que custa você tirar do plano de governo? Porque quando você cria um plano de governo que você coloca para a sociedade, é para ser, em tese, cumprido. Agora, a Justiça Eleitoral, um dos requisitos para você ser um candidato majoritário é depositar na Justiça Eleitoral seu plano de governo. Vai estar lá no site para o eleitor ver, pesquisar quais são as propostas dos postulantes ao cargo de governador. Mas aquilo não obriga o eventual vencedor, não é, o futuro governador, a cumprir. Então, eu estou fazendo esse movimento de registrar em cartório, não é, assinando uma cláusula de renúncia, para me credibilizar perante o eleitor cético. Nos dê essa chance. Não existem apenas 2 candidatos, pré-candidatos ao governo. Não é? Existem mais pessoas, existem outros, mas deem a oportunidade de nos conhecer, principalmente aí pelas redes sociais. Pré-candidato, eu gostaria de agradecer a sua participação aqui no jornal, para a gente respeitar o tempo isonômico que a gente tem aqui de televisão dentro do nosso jornal. Não é? Desejar sucesso, bom trabalho para o senhor agora nessa jornada. Eu queria deixar aqui... à disposição para fazer essa consideração final aí brevemente para o nosso telespectador. Obrigado, Helder. Mais uma vez agradecer a direção da emissora, a você, figura gentil, né? Pessoa urbana, né? Civilizada. A gente percebe aí que você tem um compromisso com a comunicação, um compromisso com a sociedade. Quem está aí nos bastidores te ajudando a produzir o programa, a gente percebe também esse grau de comprometimento, que não é fácil fazer comunicação, ainda mais num estado como o nosso, que tem tantos interesses envolvidos. E deixar aqui as nossas redes sociais. É Gustavo Henrique Senador, no Instagram, no Facebook. Gustavo Henrique Senador, por conta do emblemático embate que eu tive em 2014
praticamente adotei o nome senador como sobrenome. E o nosso Twitter é @Gustavo do Povo. Eu, Gustavo Henrique Senador, pré-candidato a governador pelo Patriota 51. Muito obrigado e até a próxima oportunidade, Helder. Quem sabe já durante a campanha. Obrigado, eu que agradeço aqui o compartilhamento das suas ideias aqui com o nosso público. Muito obrigado, obrigado a todos. Estaremos aí em breve no teu bairro levando o nosso nome. Nos ajude, propague as nossas ideias. Vá lá no Gustavo Henrique Senador, no Facebook e no Instagram. Um grande abraço.